Neemias capítulo 8, versículos 1 ao 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem, na praça, diante da porta das ovelhas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do mês 7º. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Amém. Todo avivamento na história da igreja, a gente vê que começa quando as pessoas pegam a Bíblia, quando as pessoas começam a ler as Escrituras têm o poder de desafiar a pessoa, de convencer, traz o Espírito Santo, usa as Escrituras para convencer do pecado, da justiça. O Espírito Santo usa as Escrituras para despertar o coração, e as Escrituras acendem uma chama em nossa vida quando nós damos atenção a ela. E eles se reuniram no primeiro dia do mês 7º, e eles pediram a Esdras, o sacerdote, o escriba, que trouxesse a lei de Moisés para ler para eles. Eles queriam ouvir as Escrituras. E Esdras começa a ler o livro da lei de Moisés, e a Bíblia diz que ele lê desde o amanhecer, desde a alva, quando o sol ainda estava lá, começando a aparecer. Ele leu o livro da lei até ao meio-dia. E a Bíblia diz que os levitas, enquanto Esdras lia a palavra, os levitas iam explicando a palavra ao povo, de modo que as pessoas, ao ouvirem, elas pudessem entender aquilo que era pregado. E a Bíblia diz que à medida que Esdras foi lendo, e as pessoas estavam atentas, não querendo perder uma única palavra daquilo que Esdras estava lendo, as Escrituras sagradas, a palavra de Deus. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a chorar ao ouvir a leitura das Escrituras. As pessoas começaram a chorar porque a palavra de Deus as emocionava. Elas começaram a chorar porque elas começaram a compreender o que é que levou a Israel para o cativeiro, que eles haviam ido para o cativeiro por causa da desobediência às Escrituras. E a Bíblia diz que Neemias e Esdras tiveram que intervir, e os levitas, e falar para eles: olha, não chorem, hoje é um dia santo, é um dia consagrado a Deus, é um dia santificado ao Senhor, que o Senhor fez para nós estarmos juntos, é dia de festa, é dia de se alegrar, porque o povo chorava. Olha, é dia, vão para a casa de vocês vão chegar lá, e vão comer carne, e vão comer com os familiares, e vão mandar porções para aqueles que não têm nada, e se alegrar do Senhor, porque a alegria do Senhor é a sua força. Hoje é dia de festa em Israel. E a Bíblia diz que todos eles voltaram para suas casas e repartiram a comida, e repartiram o que tinham com as outras pessoas, e adoraram ao Senhor, e bendisseram ao Senhor, e se alegraram na presença de Deus. A Bíblia diz que houve uma alegria muito grande no coração daquelas pessoas. No dia seguinte, eles se ajuntaram novamente, eles voltaram para estarem ali. E a Bíblia diz que Esdras novamente leu as Escrituras para eles, e chegou numa parte em que falava que no 7º mês, eles estavam no 7º mês, hoje era o 2º dia do mês, falava que no 7º mês eles deveriam celebrar uma festa,
celebrar a festa das cabanas, dos tabernáculos, que eles deveriam morar por 7 dias em cabanas. Isto significava que era uma lembrança de um Deus que provê, era uma lembrança de que por 40 anos no deserto, eles estiveram no deserto, por 40 anos morando em cabanas, e o Senhor supria as necessidades, e o Senhor os abençoava, e o Senhor os protegeu durante 40 anos, nada faltou para eles. Então o sacerdote Esdras falou para eles: olha, vocês saiam agora pelos montes, e vocês cortem galhos de palmeiras, e galhos de oliveiras, e murtas, e peguem os galhos, e nós vamos nos ajuntar, e nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos ao Senhor, e lembrar da bondade e do cuidado do Senhor pelas nossas vidas. E então no 15º dia do mês, as cabanas todas estão prontas. A cidade de Jerusalém inteira está tomada por milhares de cabanas, e cada um entra e vai ficar ali por 7 dias. Eles vão celebrar a festa ao Senhor, e entra o governador, os sacerdotes, os líderes do povo, as autoridades, o povo, as pessoas, entram cada um na sua cabana com a sua família. Por 7 dias, eles vão celebrar a festa ao Senhor. A Bíblia diz que houve uma alegria muito grande. Sabe por que houve uma alegria muito grande? Porque eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa e obedecendo a palavra de Deus. E todas as vezes que a gente obedece a palavra de Deus, vai haver um transbordar de alegria dentro do nosso coração, meu amado. Eles voltam para suas casas. 2 dias depois, é o dia 24 do 7º mês, a Bíblia diz no capítulo 9. E então eles voltam a Jerusalém. Só que desta vez eles estão cobertos, vestidos com roupa de saco. E eles fazem confissão dos seus pecados, e eles confessam os pecados dos seus pais, e eles adoram ao Senhor, honram a Deus. Eles estão quebrantados, eles estão humilhados, eles estão prostrados no chão, rosto no chão, capa de saco sobre si. Eles estão se humilhando. A Bíblia fala que se o povo de Deus se humilhar e orar, e o buscar e se arrepender dos seus pecados, Deus fala: eu vou ouvir dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Terra sarada depende do povo de Deus que começa se humilhando. Quando a gente ouve a palavra de Deus toca profundamente o nosso coração. Eu preciso me arrepender, eu preciso mudar de vida. E eles começam a se lembrar da história de Israel, e eles falam: o Senhor abençoou Abraão, nosso pai. Sabe por quê? No versículo 8, porque o Senhor achou o coração dele fiel perante ti, e com ele o Senhor fez uma aliança. O Senhor achou Abraão fiel, o Senhor olhou para o seu coração e viu que ele era um homem fiel, e o Senhor então fez uma aliança com ele de que iria nos abençoar. O Senhor nos abençoou quando nós entramos na terra, e o Senhor estava conosco, mas nós endurecíamos o nosso coração, e quando nós caíamos na mão do inimigo, nós então clamávamos a Ti e falávamos: Deus, venha nos socorrer. E o Senhor sempre vinha nos socorrer, nos libertar dos inimigos e nos salvar. Mas logo o tempo passava, e nós nos esquecíamos do Senhor novamente, e nós desobedecíamos a Tua palavra, e aí o inimigo vinha e levava as nossas colheitas, e levava os nossos filhos, e nós ficávamos em aperto, mas nós voltávamos para o Senhor e clamávamos para Ti novamente, e o Senhor, que é grande em misericórdia, nos perdoava de novo, e nos dava uma nova chance, uma nova oportunidade, porque Deus é um Deus de novas oportunidades e de novas chances em nossa vida, se nós quisermos recomeçar, meu amado.
tudo que aconteceu conosco. Nós fomos levados para o cativeiro, ficamos 70 anos na Babilônia. Não foi culpa do Senhor, não era isto que o Senhor queria, foi nossa culpa, Senhor. Foi por causa da nossa desobediência. Nós desobedecemos ao Senhor, nós quebramos os mandamentos, nós não obedecemos a tua palavra. É por isso que hoje nós voltamos e nós estamos na terra que o Senhor nos prometeu dar aos nossos pais, mas ainda assim nesta terra nós somos escravos, Senhor. A nossa plantação vai para o rei lá do Império Medo-Persa. Aquilo que nós plantamos nós pagamos de taxa, pagamos tributos, nós somos escravos na nossa própria terra por causa dos nossos próprios erros. E então eles fazem o seguinte: nós então vamos fazer uma aliança com o Senhor. E nós vamos escrever no papel. E nós vamos escrever e nós vamos assinar. E o governador vai assinar. E os sacerdotes vão assinar. E todo o povo vai assinar. E nós vamos assinar um documento e mostrar para o Senhor que nós estamos fazendo uma aliança com o Senhor, de que a partir de hoje nós vamos nos comprometer a obedecer a tua palavra. A partir de hoje nós vamos obedecer o que o Senhor quer que nós obedeçamos, Senhor. Nós vamos fazer uma aliança contigo. O nosso presente é o resultado do que nós escolhemos, sejam boas coisas ou más coisas, a nossa vida toda. Nós temos escolhas todos os dias, nós temos escolhas sempre para fazermos em nossa vida. E hoje, a minha vida, eles estão dizendo para Deus, a nossa vida é o resultado das nossas escolhas, das escolhas dos nossos pais, das escolhas dos nossos antepassados que eles fizeram. O nosso presente é o resultado disto. Mas também o nosso presente são as sementes que nós podemos plantar para mudar o nosso amanhã, para mudar o nosso futuro. O teu amanhã, na verdade, começa hoje, meu amado. O teu amanhã começa com as escolhas que você faz hoje na sua vida. O teu amanhã, o teu futuro começa com as escolhas que você vai fazer hoje à noite, esta semana, este mês. Daqui a 10 anos a sua vida vai ser o resultado das escolhas que você está fazendo agora na tua vida, meu amado. Então eles falam, nós resolvemos fazer uma aliança com o Senhor. E eles fizeram um documento escrito. Talvez a sua vida esteja uma bagunça, talvez a sua vida esteja desorganizada, talvez você não é uma pessoa feliz, talvez a sua vida está cada dia piorando, e não é culpa de Deus, não. Na verdade são escolhas que nós fazemos em nossa vida, e que em algum momento nós precisamos parar. E agora eles estão aqui falando para Deus, Senhor, nós queremos fazer uma aliança com o Senhor. E 3 coisas eles decidem. A primeira delas era o relacionamento que eles iriam ter com os outros povos que não conheciam o Senhor. Segunda era como eles iriam levar os seus negócios, a sua vida financeira. E a terceira coisa era o cuidado que eles deveriam ter com o templo, com o lugar de adoração. A primeira coisa, que nós não vamos dar as nossas filhas em casamento aos filhos dos outros povos, e nós não vamos tomar as filhas deles para se casar com os nossos filhos. Por que nós não vamos fazer isto? Porque não tem ligação de luz com as trevas. Nós não vamos deixar que a cultura deles entre no meio da nossa cultura. Eles estavam dizendo, olha, nós estamos fazendo um compromisso com o Senhor de que nós somos povo exclusivo, nós somos sacerdócio real, nós somos povo do Senhor, separado, eclésia, chamados para fora. É o que Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Vocês estão no mundo, mas este não é o seu mundo. Vocês são peregrinos e forasteiros desta terra. Vocês estão aqui apenas de passagem. Aqui não é a sua cidade, aqui não é o seu destino final, aqui não é o lugar que você vai viver a vida para sempre. Aqui é apenas um lugar de transição onde você está.
Jesus, ele falou, olha, vocês não são do mundo. A Bíblia diz que aquele que é amigo de Deus não pode ser amigo do mundo. Se você for amigo de Deus, você vai ser inimigo do mundo. O sistema mundano vai odiar você. E mundo não é a roupa que nós usamos. O mundo não é apenas aquilo exterior que nós colocamos. Não, eu não sou do mundo, mas é a diferença que existe em nós, no modo de viver, no modo de falar, no modo de tratar, no modo de conversar, no modo de negociar. Nós somos diferentes. Segunda parte do acordo era: se as pessoas vierem de fora e quiserem negociar conosco no sábado, nós não vamos fazer negócios no sábado, porque o sábado é santificado a Deus. O sábado é o dia de descanso, o nosso Shabá. As nossas lojas vão estar fechadas, os nossos comércios vão estar fechados. Nós não vamos atender estas pessoas. Estava escrito na lei que no 7º ano eles não iriam plantar e não iriam colher. E nós vamos nos comprometer com Deus de que no 7º ano não vai haver plantação e nem colheita. A colheita vai ficar lá para que os pobres peguem, para que os animais do campo comam. Sabe o que isso significava? Porque Deus colocou isso na lei para ensiná-los a continuarem a depender de Deus na sua vida. Deus colocou isso na lei para que eles aprendessem que no dia que não tivesse, no ano que eles não plantassem, que o Senhor seria responsável por dar a eles o alimento no ano seguinte, meu amado. Eles também assinaram que o 7º ano, a Bíblia dizia, a lei de Moisés, que era o ano da remissão. Se alguém tivesse alguma dívida, no 7º ano a dívida seria perdoada. Eles estavam colocando a obediência aqui pela fé. Obediência pela fé. Eu vou perdoar as dívidas do 7º ano, e no 7º ano eu não vou colher nada na terra, porque eu vou depender do Senhor, e jamais aquele que depende de Deus terá necessidade. Deus estava ensinando-os a viver como Abraão viveu pela fé, a confiar nele, a confiar que o amanhã estava nas mãos do Senhor, a confiar que a minha vida estava nas mãos do Senhor, a confiar num Deus que controla o universo e que jamais desampara aquele que confia nele, meu amado. Deus jamais desampara aquela pessoa que confia no Senhor. E a terceira coisa era o cuidado com a casa de Deus. Eles se comprometeram que todo ano eles dariam a terça parte de um ciclo para o templo. Na verdade, a lei falava que eles deveriam dar metade do ciclo para o templo, todos os judeus, uma vez por ano, mas acredita-se que esteja falando do ciclo dos babilônios, era diferente, a moeda tinha um valor diferente da moeda dos judeus, e eles se comprometem a uma vez por ano, todos eles darem a terça parte do ciclo para o templo, e que eles trariam as primícias da terra, eles trariam as primícias das plantações. Aquilo que é plantado em primeiro lugar, é o que diz em Provérbio: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias, as primeiras coisas e não as últimas coisas. Eles iriam trazer para Deus, para a casa de Deus, eles iriam trazer as primícias dos alimentos, eles iriam oferecer ao Senhor e consagrar o primeiro filho, primogênito. Então eles falaram: olha, Senhor, o nosso filho primogênito será consagrado ao Senhor. Se o Senhor quiser usá-lo como profeta, se o Senhor quiser usá-lo como nazireu, se o Senhor quiser usá-lo como o Senhor quiser, nós consagramos ao Senhor nosso primeiro filho. E eles consagraram as primícias dos animais, as primícias das manadas, entregaram a casa de Deus. E a Bíblia diz que eles trouxeram os dízimos, se comprometeram a trazer os dízimos aos levitas, e os levitas separarem o dízimo do dízimo para levar a casa do Senhor. E diz aqui: a casa do nosso Deus, as câmaras da casa do tesouro. E nós não vamos desamparar a casa do nosso Deus. Esse era o compromisso deles. Se você for ler esses 3 capítulos, você vai ver que nada foi pesado para eles. Eles não falaram assim: que droga, né? Nós não vamos mais negociar no sábado. Que porcaria, eu vou ter que perdoar a dívida. Aquele malandro lá me emprestou 50 mil, pediu emprestado, aí está chegando o ano da remissão, eu vou ter que perdoá-lo. Não, eles leram tanto a Bíblia, o coração deles estava tão cheio da palavra de Deus, que eles fizeram aquilo com alegria.
E eles assinaram: Senhor está aqui, essa é a nossa parte, nós nos comprometemos a obedecer ao Senhor. Eu garanto para você, em mais de 40 anos de crente, eu vejo, eu converso, eu sou pastor, eu vejo pessoas, eu vejo vida de pessoas, eu trato com gente que quer se matar, eu trato com gente que está passando por um momento difícil na vida, e eu vejo o seguinte, meu amado: o segredo da vitória é obedecer a Deus, o segredo da nossa vida ser bem sucedida é obedecer ao Senhor em primeiro lugar na nossa vida, é ter um compromisso sério com o Senhor, é falar: Senhor, eu quero me comprometer com o Senhor, e se eu errar, eu vou falar para Deus: Senhor, me perdoa. E Deus, que é grande em misericórdia, é grande em bondade, eu sei que Ele vai me dar uma outra chance, e uma outra chance, uma outra oportunidade, porque Ele quer me ensinar a andar com Ele em obediência, temor e confiando no Senhor, que o Senhor vai cuidar da minha vida e vai suprir cada uma das minhas necessidades a cada dia. Porque quando a gente ama, a gente faz porque ama. Você dá a vida pelo teu filho porque você ama. Deus amou de tal maneira que Ele deu para você. Esse foi o compromisso deles. Não era com um homem, não era com um sacerdote, não era com ninguém. E eles assinaram o papel. Um avivamento houve em Israel. Deus abençoou o seu povo. Porque o homem pode falar com você, eu posso falar com você, teu marido pode falar com você, tua esposa pode falar com você, mas Deus jamais vai falar com você, meu amado.